Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada por mais essa chance. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Cá estamos dando sequência aos 3 reinos da natureza. Nós estamos entrando com isso na última parte, né? Quase entrando, porque ainda falta um pouquinho, na última parte de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, de onde Kardec depois desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele discorre sobre todas as leis, inclusive os 10 mandamentos estão presentes na abordagem que Kardec faz dessas leis morais. E nós estamos entrando, então, já entramos na penúltima reunião que aqui estivemos, falando sobre os reinos da natureza, porque a gente tem aprendido que o Espiritismo é evolucionista, né? Então tudo é evolução, nada permanece. Então tudo se modifica, tudo evolui, tudo progride e assim vai. Então nós temos aprendido que do átomo ao arcanjo há aquela evolução, né? Há 2 elementos universais, o espírito e a matéria, eles se unem, né, para o espírito para interagir na matéria e intelectualizar a matéria, e a matéria, por sua vez, para dar oportunidade ao espírito de evoluir. Por isso reencarnamos, por isso precisamos de reencarnar. Por pior que seja a nossa vida, a nossa provação, nós estamos resgatando um passado que não foi muito bom, né? Tanto que nós nunca estivemos melhores do que estamos agora. Esse é o nosso momento maior, né? Um momento maior de tudo, né? De escolhas, de resgate, de vivências, porque o passado já foi. Não adianta, ele só pode servir para nos auxiliar a não repetir o erro, né? Mas nós não podemos consertar, ou melhor dizendo assim, refazer e anular totalmente aquilo que já passou. O que passou, o erro ficou. O tempo não apagou. Ele deu oportunidade ao espírito de refletir, ver que errou e resgatar numa outra vida, né? Nós temos N encarnações. A gente não tem como contar. Não existe a possibilidade de contar as nossas encarnações. Porque o espírito reencarna quantas vezes for necessário para ele resgatar o seu passado, para ele evoluir. Enquanto ele não aprender, ele não para de entrar numa matéria, de evoluir na matéria, né? Entrar numa matéria para evoluir, para se aperfeiçoar. Então nós temos essa grande oportunidade que Deus nos dá constantemente. É o grande prêmio, né? A grande bênção é a oportunidade da vida para a gente poder resgatar. E no mundo desse de provações e expiações fica muito difícil para a gente, porque realmente aqui não é turismo. O espírito que nasce, que reencarna em mundo de provação e expiação, ele está no resgate. Ele está resgatando o seu passado, que não foi muito bom, ele está se aperfeiçoando, ele está provando que já está melhor, que pode enfrentar situações variadas, né? Então há uma necessidade da reencarnação para que a gente possa provar que estamos melhores. A gente aprende muito fora da matéria, aprende até muito mais, porque não tem a influência do mundo. Fora da matéria, nós estamos com a nossa vida de verdade, né, no ambiente verdadeiro, que é a dimensão espiritual, porque a dimensão material ela é apenas passageira, a gente não pertence a essa dimensão. O espírito é energia, ele pertence à dimensão dos espíritos. Então a matéria é para nos dar a oportunidade da gente crescer, da gente resgatar, aprender, sofrer aquilo que temos que sofrer.
Então, por conta disso, há quem diga, vocês colocam o espiritismo como sendo, assim, a vida, um sofrimento, tem que sofrer para aprender. Não, ninguém tem que sofrer para aprender. Sofre aquilo básico, né? As necessidades para nos impulsionar ao progresso. Porque se nós não tivermos algo que possa nos fisgar e nos lembrar que temos que que temos que fazer e agir para a gente melhorar, a gente fica do jeito que a gente está. Né? Então, o progresso se faz através da ação do espírito, por ele e pelo meio ambiente, pelo universo, por tudo. Nós somos co-criadores do universo, né? Então, Deus nos fez simples e ignorantes e nos deu a oportunidade, então, das reencarnações da vida, sendo que a gente já falou sobre isso. O espírito, ele não tem que passar pela fieira do mal. Ele passa porque ele erra e ele tem que resgatar. Então, ele erra, ele faz péssimas escolhas. Então, ele tem que consertar o que ele fez de errado. Mas ele passa sempre pela da ignorância, porque ele foi criado assim, ignorante. Então, vem do reino mineral, vegetal, animal, da inteligência mais inferior e o reino da inteligência superior, que somos nós. Então, ele vem reencarnando, né? Ele vem se aprimorando, esse espírito que hoje somos, essa matéria-prima passou por todos os reinos. Passou por todos, porque não foi criado assim. Deus não criou do nada assim, um espírito humano. Não, foi a evolução de um princípio espiritual, de um dos elementos que constitui o universo, que é o espírito, juntou-se com a matéria e foi fazendo a evolução, um auxiliando o outro, né? E essa evolução vai acontecendo relativamente aos mundos em que nós nos encontramos, porque nós nunca vamos ser assim absolutamente perfeitos. Não, a gente vai se aperfeiçoando, vai mudando de estágio, de mundo, né? E é igual o homem, a gente nunca sabe tudo. A gente aqui nessa terra, né? Nós vamos fazendo o nosso estudo, a gente começa lá, né, das primeiras letrinhas, vamos passando, vamos aprendendo, vamos progredindo na escola, vamos fazendo, né, um curso acadêmico, universitário, depois a gente vai para um mestrado, para um doutorado e assim vai, né? A gente nunca termina de estudar, nunca termina, sempre tem algo a mais para a gente aprender, nunca ninguém sabe tudo. E é assim com o espírito também. A trajetória da alma na Terra, ela é um exemplo pequenininho, assim, digamos assim, para a gente poder entender, numa escala bem pequena, da evolução do espírito após a criação dele com o material que passou por todos os reinos. Então, quando aquele princípio espiritual chega ao máximo da sua evolução no reino da inteligência inferior, ele vai passar para o reino da inteligência superior. Aí sim, não é um segredo do Criador, é que a gente não conseguiria entender isso, né? Explicar certas coisas para nós, que ainda temos uma dificuldade de compreender, de entender Deus, seria como pegar um selvagem que nunca viu, né, uma luz acender uma lanterna para ele, botar uma televisão, uma tela de televisão, ou filmá-lo e colocá-lo naquela tela. Ele nunca vai entender como que aquilo está acontecendo, ele não sabe, né? Como que ele foi parar dentro de uma caixinha, né, e que ele está falando ali, ele não entende essas coisas. Então nós também somos muito infantis, muito ignorantes para entendermos essa criação de Deus, que é o espírito humano, a partir daquele princípio espiritual que veio sendo trabalhado em todos os reinos. Por isso que o nosso respeito a todos os reinos é muito importante, é muito grande, tem que ser o nosso respeito,
porque o nosso princípio veio dali, foi elaborado nesses reinos todos, assim como outros estão sendo elaborados naquele reino, ou melhor, naqueles reinos todos, né? Então, tudo que está sendo elaborado, o reino vegetal, as plantas, as flores, aquele princípio ali, está sendo elaborado. Vai passar para o reino animal, continuando a ser elaborado, até que faça toda a sua trajetória, aprendeu tudo naquele reino, aí passa para o reino mais importante. Por que é o mais importante? Porque é aquele que Deus cria o espírito à sua imagem e semelhança, com o poder de amar sem limites, de raciocinar, de pensar. Então ele imprime a sua marca, que é a marca do bem supremo, junto com a possibilidade de escolher, que é o livre-arbítrio. É assim que ele nos cria. Então nós vamos aprendendo e fazendo as nossas escolhas para a gente poder se aperfeiçoar e evoluir. Então, quando a gente não faz uma boa escolha, a gente então sofre as consequências daquilo ali. O tempo todo é assim. Se fizermos uma má escolha na alimentação, vamos passar mal. Agora está um frio enorme, né? Eu adoro, mas está frio. E a gente tem que fazer uma boa escolha na hora de se vestir. Porque se não fizer, vai sentir frio. Aí pode pegar um resfriado, aquilo ali pode gerar uma série de consequências. Né? Quem é chegado a uma dorzinha de ouvido nesse frio, nesse vento, tem que proteger, senão vai ter dor de ouvido. Aí pode depois reclamar, eu me resfriei, eu peguei. Se não fez uma boa escolha na hora de sair, vai reclamar de quê? Teve a oportunidade de botar uma roupa quentinha, de proteger a cabeça e o ouvido. Se não fez isso, não pode reclamar. Não é? Porque às vezes, ainda fazendo isso, quem é muito chegado, às vezes fica resfriado, pega uma dorzinha de garganta, de ouvido. Então nós, todas as nossas desobediências, todas as nossas indisciplinas, todas as escolhas ruins que fazemos, terão sempre consequências para a gente. O que não acontece no reino que nós vamos tratar hoje, que é o reino dos animais de inteligência inferior. Porque nesse reino não há erro. Nesse reino não há uma escolha ruim, porque eles não fazem escolhas. Se fizessem, eles iam errar, mas eles não fazem. A escolha que eles fazem é tão pequena e tão guiada pelos instintos que nunca erram, que não proporciona erro. Eles não erram. Por isso que um animal não tem que espiar, ele não tem que provar, porque ele não erra. Ele não comete nenhum erro. Aquele animalzinho que a gente tem na nossa casa, que fez um xixi no nosso tapete novo, não errou, não. Ele apenas teve vontade de fazer xixi, o instinto dele mandou que ele fizesse, o orientou a fazer. Então, se ele for educado por alguém, pelo seu responsável, que não é ali que ele vai fazer xixi, desde que ele nasce, filhotinho, ele já começa a aprender muito bem. Então, ensina onde ele vai fazer xixi, que ele não vai fazer xixi dentro de casa. Então, quando ele faz, ele não está errando, ele não está orientado. Ele não está educado para aquilo ali não acontecer. Então, não é um erro. Né? Então, o animal, ele não erra, nem não há erro no mundo animal. No reino dos animais inferiores não há erro, só no nosso. No nosso há muito erro. Né? Porque nós somos guiados não só pelo instinto, mas principalmente pela inteligência. Não é que o instinto desapareça, ele está sempre presente para suprir as necessidades da inteligência e da nossa inferioridade de caráter. Mas ele não determina, não é ele que nos guia, porque nós já estamos no reino da inteligência superior, temos condições de escolher, porque temos mais conhecimentos
E aí sim, a gente vai errar e vai ter que fazer um resgate. Então, no reino animal, as coisas acontecem muito diferentes do que acontecem no reino dos homens, né? No reino nominal. Aqui Kardec pergunta, se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Olha, Kardec, quando faz essa pergunta, ele determina muito bem isso, de maneira precisa, né? E eles respondem que sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Nós com essa domesticação, né, com essa atenção muitas vezes exagerada que a gente oferece ao reino animal, a gente acaba por humanizar muito os animais e eles vão perdendo um pouco das características deles e pegando características humanas. Né? A gente pensa que um animal ele não corresponde às nossas emoções e sentimentos, isso é um engano muito grande. Eles sabem tudo, porque eles têm uma capacidade enorme de perceber a nossa energia. Então, nós erramos muito quando nós fazemos excessos com eles, porque tira um pouco da característica deles, e eles passam a vivenciar a nossa vida. Do jeito que a gente é, do jeito que a gente faz. E, no entanto, eles acabam sofrendo um pouco com isso. Não é? Porque o animal, ele não tem, ele recebe, ele sabe, ele sente, ele tem emoções e sentimentos, mas é do jeito dele, né? É com as coisas dele. Mas a gente acaba por forçá-lo a uma situação conosco, né? Eu vejo muito isso com a minha. A minha, ela não faz isso com conhecimento de causa, até porque ela não sabe disso, né? Mas ela se vinga das coisas que ela não gosta, quando ela é contrariada. Né? Quando ela é contrariada, ela faz algo que ela sabe que não pode fazer. Né? Eu estava lá com uma obrinha lá em casa e eu tive que colocá-la no outro espaço ao lado, que é dela também, mas ela queria ficar no meio da bagunça. Ela gosta do rapaz que trabalha lá em casa, ela queria ficar lá, no meio. E eu não podia deixar, porque tinha coisas pequenas, tinha parafuso, tinha preguinho, ela põe tudo na boca e engole. Aí eu coloquei ela pro cômodo ao lado, que também é um espacinho que é meu, mas passou a ser dela, ela o roubou de mim, né? Então ela fica ali, mas ela queria estar na bagunça, o que ela fez? Ela foi lá e roeu o móvel. Ela não rói mais móvel por causa de dentinho, ela vai fazer 8 anos. Mas tudo por quê? Porque ela sabia que eu não ia gostar e que eu a contrariei, ela fez algo que ela poderia, viu, olha lá, o que você fez? Você me botou aqui, eu fiz isso. Né? E ela veio com um pedaço bem grande, esse móvel foi revestido por mim mesma, num trabalho artesanal, aí ela conseguiu pegar um pedaço grande, veio com aquilo pendurado, sentou perto de mim com aquilo pendurado e ficou olhando para mim. Eu digo, olha o que eu fiz. Né? Agora, por que ela faz isso? Ela faz isso porque eu a humanizei. Então, ela não faria isso se eu não cuidasse dela como um bebezinho, né? Uma criança, porque eles têm uma inteligência de uma criança de 3 anos. Né? Um animal tem uma inteligência, não são todos, né? Mas a maioria uma inteligência de uma criança de 3 anos. Então, ela sabe o que ela está fazendo e a gente comete alguns erros, né, com essa situação. Mas eles não erram. Então, a gente é que comete erros e acha que são eles que estão fazendo isso, né? O homem é um ser à parte que desce, às vezes, muito abaixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido do que muitos dentre eles. Né? Nós somos muito mais frágeis, fisicamente falando, que os animais.
Né? Os animais, eles têm um poder de autocura muito grande, eles se curam muito rapidamente. Né? Senão eles morreriam aí pela rua, porque se acidentam, né? São atropelados e não são socorridos, e às vezes eles se recuperam muito bem daquela situação que eles viveram. E nós já não conseguimos muito isso, até porque nós interferimos muito com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, e eles não, né? Eles não têm essa parte ruim aí que nós temos. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre, o homem, né? Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? É uma pergunta. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, o animal, ele não tem essa consciência, né? Ele não tem essa consciência de um criador, que ele foi criado, né? E que ele vai viver na matéria por um determinado tempo e vai voltar para casa, porque a nossa casa é o universo. Mas o animal, ele não tem essa consciência. Ele não tem isso. Ele vive na matéria, ele vai provendo a sua conservação ali através dos seus instintos, nunca errando, né? Ele não erra nunca. Se a gente for observar animais caçando na floresta, raramente eles erram um bote. Eles são tão espertos nisso aí, né? Tão instintivos, né? Uma onça vai caçar, ela fica à espreita, ela fica quietinha até que ela veja, que ela sabe, que instintivamente ela sabe que a caça está se aproximando ao ponto dela dar o bote e acertar. Senão ela não vai, principalmente se forem animais maiores. Ela desiste da caça, porque ela pode morrer. Então, instintivamente, ela sabe disso. Por isso que eles não erram. São perfeitos, são, assim, nós diríamos caridosos, né? Mas eles não sabem disso, não são caridosos com conhecimento de causa, mas não fazem a sua presa sofrer. Uma presa raramente sofre na mão do predador, porque ela morre rápido, porque eles sabem onde eles vão atacar. E não interessa para eles também que ela fique sofrendo. O próprio animal instintivamente sabe. Né? Então é raríssimo, os filhotes ficam aprendendo. Né? Enquanto que no reino hominal, a gente vê torturas com requinte de crueldade com o ser humano. É como se ele gostasse disso, né? Então, aí é outro departamento. É nesse momento que, às vezes, né, a gente tem atitudes que animais não teriam. Eles não teriam essas atitudes. Raramente um animal abandona sua cria. Acontece, claro que acontece. Quando é muito manipulado por humanos, eles acabam, às vezes, rejeitando. Mas isso é muito raro. A gente vê, e as pesquisas mostram, uma fêmea primata, ela tem um amor tão grande pela sua cria. Uma delas foi filmada no seu ambiente, né, de estudo e tudo, carregando o corpinho do filhote já morto durante muito tempo, que ela não queria se separar dele de jeito nenhum. Ela sabia que ele estava morto, ela sabia, mas ela queria ficar com ele. O sentimento materno era tão grande que ela não conseguia se separar dele. Né? Então a gente vê elefantes, os elefantes fazem ritual quando morre alguém do bando, da manada, melhor dizendo. Eles fazem um ritual, eles ficam juntos. Né? Quando está doente, eles ficam passando a tromba em cima do animal doente, como que mostrando, eu estou aqui, é um carinho. Eles não abandonam um animal. Uma manada de elefantes não abandona um animal doente. Né? Eles ficam, quando eles têm que seguir, alguém fica tomando conta. Então, são demonstrações de emoção, de carinho, de sentimento maternal, fraternal, sem que eles saibam disso, porque eles não fazem nada disso com conhecimento de causa.
Isso é instintivo. Então, o ser humano que tem conhecimento de causa, para ele deveria ver isso como uma lição e aprender com esse reino, aprender com todos os reinos, né? E esse, principalmente, que é o que está mais próximo dele, é o que está mais na linha, né, do seu reino, é esse. Então, o ser humano tem que entender que tudo aquilo que acontece no reino animal sem conhecimento de causa tem que acontecer no seu reino, tem que acontecer com ele com conhecimento de causa, com a escolha que ele faz, a escolha elegante, né? Que significa uma boa escolha, para que ele possa seguir em frente com aquele sentimento fraterno, sentimento de caridade, que ele deve ter com conhecimento de causa. Então, embora os animais façam coisas que são tão assim, que são grandes lições para o homem, dando exemplos de todas as virtudes, ele não é melhor que o homem. Ele não pode ser comparado ao homem, porque ele faz sem conhecimento de causa. Ele faz por instinto, ele não faz porque ele sabe que tem que fazer. Ele não tem esse conhecimento. Então, quando nós vemos um animal muito humanizado, a gente já nota nesse animal a presença de comportamentos que, se ele tivesse no reino dele mesmo, junto com os outros, ele não faria. Porque ele já começa a se inspirar e ele começa a imitar muito aqueles que eles têm como deuses. Porque para o animal, o homem é Deus. Então, Kardec fala sobre isso aqui, que o animal está para o homem como o homem está para Deus. Quer dizer, ele vê no homem aquele protetor, aquele pai, aquele herói, ele vê tudo isso no homem. No entanto, ele não encontra isso em nós. Porque ele encontra maus tratos, ele encontra descaso, negligência, né? Ele encontra desprezo, ele encontra isso. Não deveria ser assim. Deveria ser justamente o contrário, porque nós estamos diante de um reino que está na beira de se tornar, de passar para o reino hominal. Bem claro, não é na Terra que isso acontece. O reino animal na Terra está muito aquém, evolutivamente falando, da transformação desse princípio espiritual no espírito humano. Está muito longe. Tanto que a gente viu lá no início, quando a gente separou os reinos, que esses reinos existem em todos os mundos. Em todos os mundos superiores também os reinos existem. Por isso que sempre tem o reino mineral, o reino vegetal, animal e hominal. Só que mais evoluídos, né, do que nós encontramos aqui na Terra. O mais inteligente dos animais aqui na Terra está muito longe de se tornar um espírito humano. Às vezes a gente vê alguns comentários de pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem oferecido pelos espíritos, e é uma coisa muito lógica. As pessoas falam, não, olha, o meu cachorro é tão inteligente que eu acho que na próxima ele vem como gente. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por mais inteligente que seja o animal, ele não vai reencarnar diretamente como gente, como espírito humano, porque essa transição, ela não acontece na Terra. Esse princípio inteligente ainda vai viver muito no reino animal, em mundos superiores. Ele vai ainda aprender muito no reino animal, nos mundos superiores. E a gente vai analisando. Kardec fez muitas perguntas sobre esse reino. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Eles dizem, ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? E que têm inteligência, mas ela é limitada? Então isso é importante a gente lembrar. Os animais demonstram uma inteligência que às vezes nos surpreende com alguma coisa que eles fazem.
eles não são puramente instintivos, não. Só que a inteligência deles é limitada. Nós lembra quando a gente fez aquele parâmetro do reino animal, o que tem no mineral, depois o vegetal continua com o que tem, que é a lei de atração, e acrescenta ali o princípio vital, né? E assim vai caminhando. Então, no reino dos animais, a inteligência já existe e o raciocínio também. Só que é pequeno. Eles não fazem grandes criações. Eles usam a inteligência e o raciocínio para prover a sua vida, a conservação da sua espécie. Mas eles não vão além disso, né? Se eles estão na natureza, sem muito ali o aprendizado oferecido pelos humanos, eles vão sempre fazer tudo do mesmo jeito que eles sempre fizeram. Apenas quando eles são colocados diante de dificuldades é que eles usam a inteligência para prover a sua conservação. Então, eles encontraram grupos de primatas que entenderam que precisariam de quebrar a noz para poder comer, para tirar o fruto da casca. E eles não estavam conseguindo. Como eles precisavam se alimentar, eles começaram a pegar pedra e bater em cima. Então, eles usaram o raciocínio e a inteligência. Viram que ela é dura e aquilo também era. Então, batendo em cima, eles conseguiram quebrar. Outro grupo de macacos foram também analisados, lavavam legumes para poder comer. Outros não. Então, a gente vê uma variedade muito grande nesse nível de inteligência e raciocínio no reino dos animais. Então, a gente imagina como eles agem, como eles são nos reinos superiores, né? Kardec faz uma abordagem interessante. Ele diz assim: além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. É o caso de quebrar a casca para obter o fruto, né? Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes, separados de sua espécie, não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados pelos seus pais. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. Eles sozinhos não fazem progresso. Eles fazem progresso sob a ação do homem. Aí sim, eles aprendem tudo. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Então a gente vê, a gente aprende quando a gente está com um animalzinho em casa, precisa de ensinar algumas coisas. Se a gente não ficar insistindo naquilo, ele esquece que aqui é assim, ele volta a fazer como ele fazia antes. Por isso que eles aprendem pelo método condicionamento, porque a gente fica repetindo e eles vão aprendendo e depois eles gravam aquilo ali. Mas se eles forem abandonados em outro ambiente, eles vão deixar aquilo de lado. Aquilo ali, aquele aprendizado vai existir para eles enquanto eles tiverem sob as mesmas condições, sob a influência e a motivação das mesmas condições.
O animal, ele tem, por exemplo, o ser humano nasce com 30% só de conexões prontas. Num estudo que os cientistas fizeram sobre como se expande a inteligência, eles conseguiram chegar a uma porcentagem assim. O ser humano nasce com 30% de conexões prontas, isso pelos instintos, que estão sempre presentes em nós. Os outros 70%, ele vai aprender. Ele vai aprender. Por isso que a gente aprende tudo com facilidade, nunca para de aprender. Os animais já nascem assim. O mais inteligente deles, né, aquele que mais demonstra inteligência, os primatas, o cachorro, o golfinho, alguns invertebrados, o polvo, por exemplo, que é inteligentíssimo. O polvo é dos invertebrados, ele é o mais inteligente. Ele quase que pensa, segundo as pesquisas, ele elabora muito bem a manutenção da sua vida. Então, o animal, então, ele nasce com 70% dos primatas, 70% de conexões prontas. Sobra 30% para ele aprender. Então, ele aprende com muita facilidade. E nas experiências de campo, onde eles são supervisionados, eles aprendem linguagem dos sinais, eles conversam, eles aprendem, eles têm um vocabulário extenso, né? Eles indicam as aves, os cães, aprendem muito. O cão nasce com 75%, né? O primata com 70% de conexões prontas, o cão com 75%. E assim, o golfinho, até com mais conexões prontas que o homem, com 80% de conexões prontas. E os répteis são a classe que nasce com mais conexões de fábrica, digamos assim, 98%. Então é muito difícil ensinar uma cobra, né? Eles atestam, eles conseguem ensinar, mas é difícil, porque só tem 2% livre para aprender, enquanto que um primata tem 30% livre para aprender, né? Um golfinho tem 20% livre. Então, tudo que eles aprendem, tudo que eles fazem, que demonstra uma inteligência muito grande, é fruto da ação do homem sobre eles e das necessidades ambientais que se fazem presentes na preservação da sua espécie. Então, ele aprende muito, ele aprende direitinho o que ele tem que fazer, instintivamente ele sabe, mas nada com conhecimento de causa, né? Os animais têm linguagem? E eles dizem assim: se pensares numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas um meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, as suas necessidades. Tudo. Então, tudo que o animal faz, que nos surpreende pela sua inteligência, pela sua graça, tudo para preservar a sua espécie. Né? Na hora do acasalamento, né, a fêmea, ela fica escolhendo qual é o macho que vai melhor se apresentar para ela. Nas aves, então, eles fazem verdadeiros malabarismos, né? Eles ficam belíssimos, porque no reino dos animais, os machos são muito mais bonitos. Eles têm uma plumagem muito mais bonita, né? Então, no reino dos animais, os machos precisam disso para serem escolhidos pelas fêmeas. Porque quanto mais bonito e quanto mais ele demonstra poder, mais ela sabe que a sua cria poderá viver, poderá vingar melhor. Então, sempre é o mais forte, é aquele que mais faz. Né? Quando a gente vê, às vezes, lá em casa, meu marido passa assim, meu Deus, ela está vendo bicho. É o tempo todo vendo bicho, vendo planeta animal. Eu vou ver morte, eu vou ver desgraça, eu prefiro ver isso.
aprender com essas coisas, né? Então, eles mostraram uma vez as aves num ritual de acasalamento, estava os machos se exibindo para as fêmeas. Aí tinha um que, além da exibição da beleza, ele fez um ninho lindo, todo arrumadinho, com pedrinhas, com pedacinho. O ninho ficou uma obra de arte. Nenhum dos outros fez um ninho tão bonito. Conclusão, a fêmea escolheu ele. A sabidinha queria que ele trabalhasse para ela, tá vendo? Ela não é boba, não. Ela não é boba, não. Bobas somos nós, as mulheres, no reino da inteligência superior. Os animais, então, se comunicam das várias formas possíveis, né? Da maneira como eles se encontram. A baleia, por exemplo, ela tem um canto para cada coisa que ela queira, para chamar o macho, para chamar o filhote. E é muito interessante, gente, pinguim, né? O pinguim, quem toma conta dos filhotinhos é o pai. O pai, assim que eles saem do ovinho, ele põe debaixo dele assim e fica ali, aquecendo os bichinhos, né? E quando eles já estão saindo, que eles já estão espertinhos, se misturam no meio dos outros, para a gente é tudo igual, né? Mas para aquela mãe não é, não. Ela acha o filhote dela no meio daquele povão todo, e as focas também. O leão marinho, as focas. Ela acha o filhote dela no meio daquela multidão de focas. A gente olha, parece um mar de leão marinho, de focas, e ela vai lá, ela acha o filhote dela. Porque se ela não acha, ele morre, porque nenhuma fêmea adota ele. Ele morre. Então ela procura, ela acha. Alguns morrem, são predados, mas quase sempre ela acha. E sabe quem acha também? Aquele que a gente morre de medo e que eu acho lindíssimo, eu acho uma obra de arte da natureza, que é o morcego. O morcego é belo, o morcego é lindo. Quando ele abre os braços, a estrutura óssea dele é maravilhosa. Ele também acha a fêmea do morcego, quando ela entra na caverna, tá aquela parede lotada de bichinho grudado lá. Eu acho lindo, mas se um grudar no meu cabelo é capaz de eu desmaiar, mas eu acho lindo, né? Eu acho maravilhoso aquele animal. Então, quando ela chega, que ela traz o alimento, e eles mamam também, né? Então, quando ela chega, ela acha naquela parede com milhões de morceguinhos agarrados, ela acha dela. E só ela que também alimenta ele, mais ninguém. Senão ele vai cair e vai morrer de fraco. Então, a natureza do reino animal, eles mostram, eles apresentam coisas maravilhosas. É que muita gente não se interessa, né, por ver isso. Mas devia, porque a gente aprende muito. Né? Eu sempre costumo dizer que a minha vida, assim, as grandes lições eu recebi dos animais. Do reino dos animais, da inteligência inferior. Por que isso? Todo mundo também é que não dá atenção. Porque eles são virtuosos, sem conhecimento de causa, mas são virtuosos. Eles fazem tudo por instinto, e como o instinto não erra, tudo que eles fazem é certo. Então a gente tem que observar e aprender com eles a fazer aquilo que vai ser feito por nós, não por instinto, mas, como eu já disse, com conhecimento de causa. Com a certeza de que a conduta é essa, do amor, da solidariedade, da ajuda. Um ajuda o outro. No reino animal, um ajuda o outro. Né? Sempre assim, um ajuda o outro. Eu já contei para vocês a formiguinha subindo no azulejo da minha pia, carregando um pedaço de grão de arroz, que para ela era um peso enorme. Então tinha várias formiguinhas subindo com aquilo. E eu olhei aquilo e falei, gente, não vamos chegar lá em cima com esse negócio. Mas sabe o que elas faziam? Aquela que estava puxando, né, que estava subindo na frente de todos, de vez em quando fazia um rodízio. As que estavam embaixo ia para cima, de cima vinha para baixo. Então, olha como isso é cooperação. Elas chegaram em cima. Elas conseguiram chegar. Então, isso é uma cooperação que muitas vezes a gente não vê no reino da inteligência superior. Né? Não vê.
Quantas vezes a gente, às vezes, diante de uma necessidade enorme, sem saber o que fazer, as pessoas passam do lado assim, ó, não estão nem aí. Eu tive uma experiência dessa com pneu furado. Nossa, no meio da cidade, não era na estrada, não. Passavam nem tão aí. Eu troquei, mas com uma dificuldade enorme. E, ó, tinha um assistindo de camarote na varanda. Então, essas são coisas que a gente vê no reino animal, essas coisas não acontecem, não. Há uma ação, né, caridosa, instintiva, solidária, que a gente não vê no reino nominal. É por isso que a gente tem que aprender com esse reino. Ele não está ali por acaso, ele está ali aprimorando um princípio, né, que vai se tornar um princípio humano, um espírito humano, e também dando lições grandiosas para que a gente aprenda o que é amor mesmo, né? Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? E eles dizem, compreendem-se por outros meios. E eles, inclusive, aqui, que é uma questão um pouquinho maior, eles, inclusive, falam que e quando a pessoa não fala? Não tem, nasce surdo, né? Porque, assim, nem todo mudo é surdo, mas todo surdo é mudo. Porque nós aprendemos a falar ouvindo, né? Então, aquela criança que tem uma supervisão grande da família e é uma atenção grande, ela aprende a falar muito rápido, enquanto que outros são mais retardatários, porque não ouvem. Então, o simples ato de falar, a gente aprende com semelhantes. A gente aprende com quem está do lado, né? Então, se for colocar uma criança na floresta, ela vai aprender a miar, mugir, né? Fazer o que eles fazem, latir, né? Eu assisti a um filme que o garoto, esse filme é um documentário, eu acho que ele foi verdadeiro, ele é uma história verídica. O menino, ele cacarejava, porque ele foi criado com as galinhas. Os pais, para punirem esse menino quando ele fazia alguma coisa errada, e ele tinha medo de galinha, eles botavam ele dentro do galinheiro. E ele era uma criança hiperativa, ele fazia muitas coisas, então jogava ele lá, aí ele acabou gostando e ficando no meio das galinhas. Então ele andava como uma galinha, ele era muito pequeno, ele aprendeu a ficar totalmente igual a uma galinha. Depois ele foi tratado, que isso foi descoberto, esse menino foi levado para uma instituição, e ele cresceu depois, ele se tornou um rapaz, mas com muita dificuldade, ainda fazendo muita coisa, que as galinhas, ele custou muito aprender a falar, né? Porque o pouco que ele sabia, ele esqueceu, ele ficava só cacarejando e ciscava, como galinha, ele foi criado no galinheiro. Então, a gente aprende as coisas com o semelhante. O semelhante é extremamente importante na nossa vida. Não é? As pessoas se incomodam muitas vezes com os outros, né? Mas que incomoda mesmo. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência e prestar atenção. Porque os outros são um termômetro muito importante na nossa vida para tudo. Um amigo, né? De verdade, ele é um termômetro, porque ele vai nos mostrar muitas vezes aonde a gente está errando, e nós aprendemos com as pessoas. Uma pessoa criada num lugar onde ela não vê nada nem ninguém, ela não vai aprender a falar direito. Ela vai falar alguma coisa, e o surdo não ouve. Ele não ouvindo, ele não consegue articular bem as palavras. Ele até fala alguma coisa, mas não é normal. Ele pode ter toda a parte, né, física da voz perfeita, mas ele não consegue usar bem, porque ele não consegue ouvir, ele não sabe como é que é, né? Muitas vezes a pessoa não fala porque ela tem um problema ali, mas quando a criança nasce surda, ela tem muita dificuldade de falar porque ela não aprende. Então a gente precisa do semelhante para a gente aprender o básico, né, que é falar.
Kardec faz um comentário aqui muito interessante da linguagem, né, dos animais, da forma dos animais se comunicarem, porque a gente vê as andorinhas, né, quando elas voam em bando, e os gansos, né, que tem aquele sentido dos gansos, eles voam muito naquele, né, no sentido, na forma de um V, né, para poder, um auxiliando no deslocamento do ar, aquele que vai à frente, ele pega uma força maior, né, do ambiente, da atmosfera, depois ele troca de lugar. Então, eles são muito instintivos com isso, e eles se comunicam. Na hora de fazer a troca, eles têm uma linguagem que os gansos entendem que tem que fazer essa troca. Né? As abelhas também, elas têm uma comunicação interessante, que quando elas encontram flores, elas encontram um ambiente que é propício para elas vão à colmeia e elas se comunicam de uma forma que elas vão até aonde tem a flor que elas procuram, né? E foi uma experiência interessante que eles tentaram enganar as abelhas botando um jardim no meio de um oceano. Mas aí, quando foram, elas perceberam que aquilo ali era uma enganação, que aquilo ali não ia dar a elas o que elas precisavam. E as outras que estavam indo, quando aquelas voltaram, houve uma comunicação, voltaram todas para a colmeia. Aquelas que estavam indo desistiram no meio do caminho, porque foram avisadas pelas outras. Então, como isso acontece? E os peixes? Não é? E os peixes, isso não é na parte instintiva já, isso já não é por conta do instinto, é por conta da comunicação mesmo entre eles. Aqui Kardec fala, ó, realmente os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem. Da mesma maneira que todos os animais privados de voz, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada, que os espíritos não articulam palavras, né? Quando as pessoas falam que ouvem os espíritos, né, tem a clara audiência, elas não vão ouvir uma voz. Pode acontecer? Pode. A materialização da voz. Aí há uma necessidade de uma combinação fluídica entre os fluidos do perispírito, do espírito encarnado, com os do desencarnado. Mas na maioria das vezes não é assim a clara audiência. É por intuição. Vem a frase pronta na cabeça, como se a gente ouvisse, mas não há uma materialização. A frase está lá, os espíritos estão se comunicando, mas muitas vezes não materializam a voz. O Mozart, já dei esse exemplo aqui, na época da Revista Espírita, ele deu uma comunicação falando sobre isso, que a vida, ele estava encarnado em Júpiter, né? Que a vida em Júpiter era muito avançada, muito evoluída, tanto que a idade lá era muito grande, né? Porque Júpiter é muito grande, para dar uma volta, né? Demora muito tempo, não é como a Terra, né? Que leva 365 dias aí para dar uma volta em torno do Sol, mas o Júpiter mais tempo, porque ele é muito maior, ele está mais afastado do Sol. Então, é mais complicado, uma vida lá em torno de 400 e poucos anos. Mas pode, por quê? O que adiantaria aqui, nesse planeta Terra, viver 400 anos? Nada. Não adiantaria nada, porque muitas vezes uma pessoa com 80 é tão teimosa, tão rancorosa, tão preconceituosa, quanto ela tinha 20 anos. Da mesma época ela tinha 20, ela não melhorou. Então, o que vai adiantar ela viver 200? Mais 100 e poucos aí de preconceito, de intransigência, então não adianta nada. Então chega um ponto que a pessoa não está mais evoluindo. A gente tem que evoluir até o dia da morte.
Mas tem pessoas tão refratárias, tão intransigentes, que ficam naquela questão, qual mesmo que eu falei na semana retrasada, meu natural é esse. E fica com aquele natural a vida toda, desperdiçando uma valiosa oportunidade de vida aqui na Terra, né? Então, para a gente terminar, só para terminar de ler isso aqui, os animais têm livre-arbítrio? Já falamos que não. Então, olha a resposta dos espíritos. Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, tudo que fazem, todas as proezas, tudo que eles fazem é para prover as suas necessidades. Tanto que, quando a gente ensina um animal, as aves também, qualquer animal, é necessário premiar. Principalmente com o quê? Com comida. Né? A gente faz assim. As aves ganham, né, uma comidinha, os animais. Eles fazem tudo que a gente manda. Agora, por quê? Porque eles sabem que vai ter uma recompensa. Eles vão ganhar uma recompensa. Né? E assim a gente vai aprender muito mais coisas ainda com esse reino que a gente precisa de respeitar. Porque eles estão aprimorando um princípio que se tornará um espírito. Né? Não é direto, isso acontece fora da Terra, em mundos superiores, mas isso vai acontecer, porque nada fica estagnado. Do átomo ao arcanjo, né? Há uma evolução o tempo todo e nós vamos nos aprimorando, sempre lembrando que nós estamos no reino hominal, que tem livre-arbítrio, e somos o resultado disso tudo. Né? Nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos nesse mundo. Estamos o tempo todo escolhendo. Se escolhermos mal, nós vamos responder por aquilo ali. Estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar nos planos materiais, nem a pedra, nem a árvore, nem o animal e muito menos nós. Nossa casa não é aqui. Os reinos existem para oferecer oportunidade do aperfeiçoamento a cada um. Esteja lá no reino mineral ou no reino da inteligência superior. Estamos de passagem por esse mundo. A importância de entendermos isso é grandiosa para que a nossa vida seja mais fácil compreendendo isso. Então, quando chega o momento, a gente volta para casa, porque aqui não é a nossa casa, é uma escola de aprendizado e a gente vai ficar o tempo que for necessário para a gente aprender. Muita paz para todos, continuemos estudando. Semana que vem estaremos dando continuidade a essa questão, que tem muita coisa boa aqui dentro desse reino para a gente aprender. E mesmo assim, nós vamos ainda ter muitos questionamentos que vão ficar sem respostas, porque ainda não alcançamos um nível de entendimento para compreender esse reino tão rico, que é o reino da inteligência limitada, mas que tem realmente inteligência. Muita paz para todos.